O bombom tá entrando aqui dentro. Olá, pessoal. Oi, Ju. Que bom que deu certo. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Então, pessoal, boa noite a todos. Oi, Li. Na saudade Que bom estar com vocês. sinto Deus. Nós começamos a transmitir e o pessoal e os cachorros lá do quintal também querem participar, né? Então. Sinto Deus na tua volta. Oi, Marlu. Saudades. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Tica. É muito bom estar com vocês, pessoal. No furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ô, Neia, que bom que você está assistindo e daí. Logo a gente se encontra no outro compromisso. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro. Edith, gente, eu durante a palestra não vou conversar com vocês, tá bom? Mas depois eu converso, tá? Vai ser muito bom daí a gente esclarecer algumas coisas, tá bom? Então, pra gente que já está, né, nós temos o nosso horário, nós temos um compromisso também da espiritualidade que vem nos auxiliar e aí eles têm compromisso. Então, nós vamos dar início hoje, né, com esse nosso encontro. Então, ouvindo essa maravilhosa música, né, que é de composição do Jerônimo Mendonça, na voz do Vansan, e ela traz pra gente tantas, assim, um sentimentozinho, um calorzinho aqui dentro, né? Então é isso que nós gostaríamos de desejar a cada um de vocês que estão aqui conosco. Sejam muito bem-vindos, se façam, né? Estejam presentes conosco
e curtam essa nossa noite em que estamos aqui reunidos em nome, né, do Centro Espírita Bezerra de Menezes aí de São Bento. E nós, com muito carinho, vamos estar juntos aqui. Então, para que a gente possa iniciar e contar realmente com toda a espiritualidade que nos envolve e que cuida de tanto de nós, vamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus, rogando a esse Pai maravilhoso que Ele nos envolva na sua paz, no seu amor, que Ele conduza os nossos pensamentos e as nossas palavras, de maneira que possamos, de alguma maneira, auxiliar a cada um de vocês que estão aqui comigo, que eu possa auxiliar também a cada um que venha a assistir a essa palestra, que ela possa trazer esclarecimento, que possa trazer também muita paz e serenidade. Muito obrigada, Senhor, por amparo, e que assim seja. Muito bem, pessoal. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre encontrar Deus. Esse foi o tema que eu escolhi para a gente refletir um pouquinho, para a gente esclarecer. Quando muitas pessoas falam assim, puxa, mas encontrar Deus, quem que não encontra Deus? Mas é que muitas vezes assim, a gente quer encontrar aquilo que às vezes a gente perde. Porque nessas maneiras, né, nessas coisas que andam acontecendo à nossa volta, nessas nossas realidades em que nós vamos muitas vezes nos deparando com com tantas dificuldades, com tantas dores, a separação, né? Não é a separação física de alguém que está casado e daí se separa, não é. Simplesmente é a separação daquela pessoa que parte para o plano espiritual e a gente fica aqui na saudade e fica tentando entender, puxa vida, tudo isso está acontecendo. Então, e nós, em meio a essa pandemia em que a gente tem que ficar isolado, em que a gente tem que ficar com muitos cuidados, nós ficamos ouvindo muitas notícias, trazendo muitas informações que fazem com que nós tenhamos um pouco de receio, às vezes entramos em pânico mesmo com relação às situações. Então, é nesse momento que a gente está, né? Ouvindo tudo isso que está à nossa volta e querendo que as coisas tenham um significado. Então, para isso, nós vamos tentar entender, né, e Deus, né? Como é que é tudo isso? Tanta coisa acontecendo, ele não viu ainda, né? A minha dor, a dor do outro, né? Então, nós vamos ter no momento, no livro Fonte Viva, uma descrição do momento que a gente passa. Ele fala mais ou menos assim, né? Emmanuel fala assim: há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas, as esperanças se retraem, apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. Então é dessa maneira também que a gente se sente, né? Eu passei por alguns momentos aí na minha existência, eu tive exatamente essa condição de você perceber e parecer que as doenças já tinham acabado. Você se sentir totalmente esgotado, totalmente sem forças para prosseguir. E aí a gente pergunta, e Deus? E aí, Deus? Por que eu, Deus? Por que comigo? Por que com a minha família? Por que a minha esposa, meu filho? Por que isso foi acontecer? Ei, Deus, como é que é? Por que você está fazendo isso com a gente? Né? E aí a gente vai começando a entender o que será que, por que Deus, né? Quem é esse ser que está à nossa volta? E, puxa vida, ele não está vendo? Então, a doutrina espírita vem trazer para a gente alguns esclarecimentos que vão fazer com que nós possamos compreender muito melhor e também trazer de volta a esperança,
trazer de volta esse sentimento que muitas vezes a gente se perde, né? Perdeu, a gente perde as esperanças, aquilo tá, né, tá apático, tá sem movimento, para que a gente realmente volte a movimentar essa energia e volte a ter confiança nos passos que nós vamos dar, né? E aí ele vai dizer essa questão, esse Deus, esse ser. Nós vamos entender, porque para que eu possa entender o que me acontece, talvez entendendo Deus ele possa me esclarecer. Mas nós vamos entendendo, Deus realmente existe, onde que está a sua bondade. E então, no Livro dos Espíritos, na pergunta número 10, ele vai falar a Kardec, né? Ele faz esse questionamento. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus, ou seja, por quem é Deus, o que que ele, né? Quem que ele é, da onde que ele surgiu e tudo mais. E aí a resposta dos espíritos, não. É um sentido que lhe falta. E aí nós vamos falar, puxa, ainda me falta sentido para entender. Mas quem sabe o homem um dia, né, vai entender? Porque aí está na pergunta número 11. Um dia será dado ao homem compreender o mistério. E a resposta é assim. Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, estiver próximo dele, então ele verá, ele o verá e o compreenderá. Peraí. Então eu preciso entender um pouquinho dessa questão de matéria e proximidade com Deus. Que eu possa entender também tudo que me acontece. Então vamos lá entender as coisas, né, no geral. Somos espíritos, criados simples e ignorantes, estamos em evolução, estamos nos aperfeiçoando, adquirimos esses nossos conhecimentos a cada momento que passamos, a cada existência. Passamos um período aqui no plano físico, depois retornamos para o plano espiritual. E aí, quando nós retornamos para o plano espiritual, nós fazemos uma avaliação, sabe aquela coisa assim? A gente faz um balanço de como é que está indo a nossa evolução. O que é que nós conquistamos, o que é que nós deixamos de lado, quais foram os momentos que nós tínhamos que ter pensado um pouquinho melhor e fazer essa correção, aquelas pessoas que nós podemos auxiliar, aquelas pessoas que estão ao nosso lado e que nos incentivam, né? Nos dando apoio, e aí nós fazemos um reconjunto, reestruturamos os nossos planos e voltamos. Temos as nossas existências por um período, porque somos realmente espíritos imortais. A nossa casa é lá, no plano espiritual. Então, essa compreensão, né, da questão de matéria não estiver mais obscurecido pela matéria, porque no momento em que nós nos encontramos, nós estamos muito apegados à matéria. A matéria para nós tem a impressão de ser a nossa casa. Nós temos essa questão assim, eu sou matéria e eu tenho uma alma, e é o contrário. E tenho um corpo. Então, essa percepção de divisão, de localização é bem importante. Não que nós vamos deixar de lado, então essa questão de matéria eu não vou nem me preocupar. Ao contrário, ela tem uma utilidade, ela tem um objetivo, ela segue ao planejamento. Então vamos imaginar, né, que nós vamos então fazer. Então vamos pensar sobre a questão de um planejamento. Se você vai construir um viaduto, você começa pela base, aí vem fazendo camadas, vem fazendo aterramentos em volta, aí depois vão trazendo estruturas, fazem daí a colocação de cima e assim por diante. Mas se eu resolver que não, deixa de lado, vamos fazer assim, ó, essa parte do plano a gente, não, essa questão de colocar estrutura demora demais, então vamos já fazer direto, né? Fica mais fácil. Então esses atalhos que muitas vezes a gente quer pegar, nem sempre funcionam. A estrutura como um conjunto, no seu objetivo final, que é servir, por exemplo, que nem na questão do viaduto, é ligar um ponto ao outro e ter base, ter estrutura, suportar. Ele vai estar pronto para isso? Ele vai suportar chegar do outro lado e cumprir a sua função? Não.
também nós, neste nosso planejamento, se nós não pulamos algumas etapas e não queremos cumprir, nós também vamos sofrer e não vai atingir o objetivo da nossa evolução. Então, quando nós vamos tendo esses conhecimentos, eles vão nos facilitando a jornada, vai nos facilitando essa maneira de ver o mundo e de entender aquilo que nos acontece em volta. O saber é muito importante. E nós vamos então, no livro Entrega-te a Deus, do Espírito Joana de Ângeles, é um livro muito engraçado, assim, gracioso e muito querido, assim, ele traz as informações de uma maneira muito delicada e é bem importante, se nós tivermos oportunidade de ler, fazer uma leitura desse livro. Então, nesse livro, no capítulo Ânsia de Saber, a Joana vem trazer para a gente uma seguinte mensagem: o saber é muito importante no processo de desenvolvimento do espírito, facultando-lhe a aquisição da cultura que proporciona entendimento nas incógnitas existenciais, dos fenômenos psicológicos, atendendo à ânsia natural para conhecer sempre mais. Então nós queremos saber mais, nós queremos entender por que será que eu tenho medo, por que será que eu tenho pavor, por que será que eu não consigo fazer tal coisa, por que será que eu sou assim, por que será que eu sou tão bravo, por que será que eu sou tão atirado, por que será que eu sou tão retraído, o que é que traz, né? O que é que eu trago de mim que faz ser desse jeito. Então esses nossos questionamentos nós fazemos, eles fazem parte. E é importante que a gente vá entendendo, conforme nós vamos aprendendo, nós vamos assimilando isso e fazendo a ligação de um ponto no outro. Ah, eu posso ter passado por algum trauma numa existência. Então, se eu sou o resultado de tudo isso, né? Então, claro que eu também trago as heranças, né? As heranças não são as heranças dos nossos pais, dos nossos avós. Não, é as minhas heranças. As heranças das existências passadas, aquelas que eu, de certa maneira, não cumpri bem o que deveria cumprir. Mas ela vem trazendo assim que é bem importante esse processo e que a gente deve se empenhar em se autoconhecer. E ela vai falar ainda mais um pouquinho à frente, né? Nesse mistério, todo esforço para a conquista dos tesouros íntimos deve ser empreendido, descobrindo-se quem se é, de onde se veio, para onde se ruma, de maneira que a renovação ética e emocional, sempre para melhor, se faça incessantemente. Então nós também, nós vamos nos conhecendo e vamos conhecendo o que está acontecendo conosco. Nós conhecemos a nós e através deste conhecimento ele vai abrindo então outros entendimentos que farão com que nós possamos melhor entender tudo que está ao nosso redor. É dessa maneira, então, que nós vamos caminhando de uma maneira um pouco mais segura, caminhando de uma maneira em que nós estejamos muito mais afinados com aquilo que nos acontece. Mas ela vai um pouquinho. Então, o conhecimento liberta, mas a ação dignifica. Não adianta só eu saber. Não resolve. Eu preciso colocar em movimento, ou colocar em ação, na ação correta. Eu sei que eu tenho uma falha moral, eu sei que eu tenho desse jeito, eu sei que eu tenho medo, eu sei que eu tenho essas coisas. Então, muitas vezes eu escuto as pessoas falarem assim, ah, eu sou assim, eu tenho medo e não vou mudar. Daí a gente vai falar, vamos questionar um pouquinho sobre esse seu medo, vamos nos avançar no entendimento, vamos nos arriscar um pouquinho com relação a esse medo. Não que nós vamos nos colocar diante de uma situação que nós ainda não temos controle, mas de uma maneira que nós possamos realmente aprender e ver e analisar devagarzinho, pode ser, não tem problema, Deus não tem pressa. Mas é importante que nós façamos esse movimento de ação correta, né? Para que a gente realmente tenha dignidade.
O conhecimento dá confiança. No entanto, a experiência resulta da prática daquilo que se sabe. Sabe aquela história de teoria e prática? Então, muitas vezes nós vemos pessoas desta maneira, deve ser porque as pessoas têm que abrir mão, porque tem que isso, tem que aquilo. Prática. Porque a teoria é muito fácil. A teoria, mas eu vou lá, eu sei o que eu tenho que fazer. Então faça. Mas faça mesmo. Eu sei que eu tenho que perdoar meu irmão, eu sei que eu não devo guardar rancor, eu sei que eu tenho que renovar as minhas ações. Eu sei, mas só o saber é vazio. Então é importante que você, tendo conhecimento, você tem que pensar, coloque em prática, né? Então, vamos experimentar para que você supere as tuas limitações. Existe ainda essa questão da nossa limitação, a nossa percepção, a nossa evolução, ela ainda é limitada. Então, quando nós exercitamos, colocamos em movimento e buscamos algo melhor, nós adquirimos uma experiência e ela se fortalece em nós também. Então, aquele conhecimento que antes era teórico, agora passa a ser incorporado a nós, ao nosso pensamento, às nossas palavras, às nossas ações. Quando não se vivenciam as lições da sabedoria, de maneira alguma ocorre o desenvolvimento do espírito, que permanece lúcido e inútil, né? Aquela coisa, sabe muito, mas não serve para nada, né? É como hoje em dia aquelas enciclopédias que a gente tinha aqui, né? Eu ainda sou desse tempo que você fazia aqueles, né? Os trabalhos, a gente ia lá nas enciclopédias e fazia todo o questionamento. Tá, ótimo. Hoje em dia tá tudo muito mais fácil, né? Muito mais acessível, não precisa mais ter tantas aquelas enciclopédias colocadas na prateleira. E nem adianta na prateleira se ninguém abrir. Porque não falta, né? Falta essa ação de ir lá e de pesquisar e de colocar em prática. Então, quando não se vivenciam as lições da sabedoria, que é aquilo que nos é colocado, que nos é apresentado, nós temos uma grande dificuldade aí de sermos úteis, ok? Então, vamos dar esse segmento, né? Porque nós temos um objetivo na nossa existência, a nossa encarnação tem um objetivo. E aí nós vamos lembrar da pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Expiação, para outros uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí daquele ponto de vista de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se esse é um mecanismo, né, que Deus criou para que a gente ter mais facilidade, né, na nossa existência, porque a gente faz algo para a obra geral e concorre para a nossa melhora também. Então nós vamos encontrando, né, essa questão da nossa missão, de nós termos uma missão. Então eu sou missionário, né? Não, você tem um objetivo. Missão mesmo são aquelas pessoas que realmente trazem uma modificação na nossa história, na história no modo geral, né? Então nós vamos encontrar Gandhi fazendo isso, nós vamos encontrar Chico Xavier fazendo isso, Allan Kardec, né? São pessoas que vieram e que tinham uma missão muito grandiosa, né? O próprio Jesus Cristo, né? Que vem trazer, né? A sua vinda é como um marco, né? É antes e depois dele. Mas a gente também tem outros que vieram depois,
né? E trazendo esse ponto de modificação, esse ponto de exemplificação. Então, mas a nossa existência tem uma importância grandiosa. Não é à toa que nós estamos aqui. Nós fazemos parte de algo, de uma comunidade de espíritos e que deve evoluir, porque vai ter um objetivo lá na frente a ser cumprido muito maior do que esse até que nós somos aqui. Nós que muitas vezes estamos inseridos numa família, que somos o arrimo da família, ou somos a mãe, o pai, somos aquela pessoa que dá o sustento, né? Às vezes não dá o sustento emocional daquela família, tem um objetivo, tem uma função. Todos nós, cada um de nós, né? A gente tem que florescer onde a gente é plantado. Eu tenho, assim, um exemplo muito gracioso aqui em casa, que nós temos o nosso jardim, que é mais mato do que flor, mas algumas florzinhas eu tentei plantar. Mas aí teve uma delas que ela floresceu, passou a sua época e ela soltou a semente. E a semente veio e entrou bem no meio de uma fresta que tinha na parede e ele está florido. Gente, ele é um pezinho pequenininho, né? Mas ele está totalmente florido. Você vai arrancar? Eu não, né? Deixei lá, tá muito bonitinho. Mas é assim, florescer mesmo na dificuldade, mesmo no aperto, mesmo que seja na beiradinha, mesmo que não seja o ambiente ideal, floresça. Dê frutos. Isso vai trazer para você um certo entendimento, mas não só um certo entendimento, vai te trazer também uma questão pessoal, de você estar realmente produzindo. Talvez seja esse a tua missão, florescer exatamente naquela dificuldade que está sendo apresentada. Esse era a tua missão, você ser capaz de florescer na dificuldade, você ser capaz de perceber na dificuldade. E é aí que nós vamos encontrando Deus. É aí que nós vamos encontrando a sua sabedoria. É aí que nós vamos encontrando a cidade, né? Essa inteligência suprema que nos rege e que estamos todos mergulhados. É essa maravilhosa, né? Energia que nos movimenta e que nos sustenta, que nos protege com suas leis precisas, com suas leis necessárias para a nossa melhoria. São os mecanismos, e essas leis são esses mecanismos que nos impulsionam a seguir sempre adiante. E essa lei, né, que a gente chama de lei natural, e aí a gente vai entender, mas o que é essa lei? Então, na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, ele vai colocar, né, que deve se entender por lei natural, que é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Quando nós descumprimos algo dela, nós nos afastamos de Deus, de certa maneira, mas nos afastamos principalmente da lei. E essa lei nos traz infelicidade. Então, nós vamos só ter felicidade quando nós estivermos compreendendo essa lei, que é uma lei de amor, é uma lei de você entender o outro no direito do outro, no seu livre-arbítrio, na sua liberdade, de entender que nós também temos direito à liberdade, também temos direito de sermos como somos, mas temos também a principal responsabilidade de mudarmos aquilo que deve ser mudado, de olhar para nós e sabermos nos corrigir. Esse é o principal objetivo da nossa encarnação, é fazer a nossa melhor. Nós, como pais e mães, às vezes nós temos que educar os nossos filhos, ensiná-los, mas chega um momento que eles andam com seus passos. Daí já não cabe mais, não está mais na nossa mão. Nosso apoio vai até um certo limite,
mas eles também têm que assumir a mesma responsabilidade que nós estamos assumindo quando nós decidimos o que fazer com a nossa existência. Eles também devem ter a questão de escolher o que eles fazem com a existência deles. Nós não estamos falando aqui de deixar a criança pequena, né? Porque a criança pequena ainda não tem responsabilidade, ela não tem noção ainda exata do que, como fazer e de que maneira fazer. Mas quando ela chega numa certa idade, em que já é dado a ela o discernimento do certo e do errado, deixe que ele escolha. Está na hora de deixar que escolha, porque ele também deve arcar com as consequências, assim como nós temos que arcar com as consequências das nossas escolhas. Então, olhar para a lei de Deus. Qual que é a lei? Eu vou cumprir ou não vou cumprir? E aí aquela questão, como é que eu sei se é essa lei? Como é que eu faço para encontrar essa lei? Se pergunte, se fosse você, como é que você gostaria que agissem? Se fosse você que estivesse naquela situação, como você gostaria que você fosse atendido? E aí você vai encontrar a resposta que você deve fazer ou como você deve fazer. Se você errou, você gostaria que você fosse de ser perdoado? Com certeza sim. Mas e se eu fizer alguma coisa? Então tudo vai ser sempre assim, dessa maneira. A gente vai fazendo essa verificação para que a gente faça. Ai, mas é muito difícil. O começo é muito difícil. No começo a gente ainda não está acostumado, não. Mas depois a gente vai encontrando o benefício e a sensação de proximidade que vai dando da lei. Quando você se aproxima da lei, você é mais feliz. Então, se eu sou mais feliz, então, pera lá, né? É só escolher o caminho certo, o movimento, né? A direção de movimento correta, e aí eu vou ser muito mais feliz. Então, nós vamos começando a entender nesse processo que antigamente, né, nós tínhamos essa questão de Deus mais um Deus imperfeito, até porque ele era nós que definíamos, né, como é que seria Deus. Então, do Deus bárbaro e vingativo, imprevidente e humanoide, lentamente passou com Jesus Cristo à condição de sublime Pai. Então, Jesus veio trazer para a gente essa nova imagem de Deus Pai, num conceito afetuoso e ainda humano, porque Deus não é pai, ele é muito mais do que pai. Ele tem a sua inteligência é muito maior. Então, quando nós colocamos assim, Deus é pai, ele é além de pai, ele é muito mais do que pai. Mas nós ainda, dentro da nossa capacidade de entendimento, dentro dessa nossa capacidade de assimilação, colocar Deus como pai já é um grande progresso. E é aí que nós vamos também entender essa questão do saber diferenciar aquilo que eu estou apta a compreender e não. Então, eu querer entender e eu querer avançar na questão de Deus e querer saber exatamente como é que Deus foi criado, onde é que ele está, como ele é, aquilo tudo que nós temos, isso é uma limitação nossa ainda, que a gente tem essa necessidade de querer, mas existe um outro lado também, que é a questão de nós compreendermos a nossa limitação. E aí aceitar um pouquinho do que é passado. Lembra, antigamente a gente achava que Deus era a natureza. Hoje nós descobrimos que Deus é muito mais. Nós imaginávamos que essa natureza ocorria assim de uma maneira vingativa, de uma maneira impressionante. E hoje nós descobrimos que é só amor, que é acolhimento. Então, nós vamos também entendendo avançando nessa questão de olhar para Deus e ver Deus não só como um pai, é algo maior, porque habita em nós, habita no outro, habita em todas as suas criaturas. E é aí que nós vamos também voltando a dar aquele impulso às nossas esperanças. Dar aquele impulso de que se ele é tão bom, se ele é tão maior, ele com certeza olha para cada um de nós que passa por essas atribulações
trazendo também o lenitivo necessário, que é a palavra, que é a situação, o que me trouxe de volta, o que me despertou muito, foi a dor do outro. Quando eu estava na minha dor, mas aí eu olhei tantas outras pessoas passando por algo que também, né? Eu falo, puxa, mas a minha dor é tão pequena diante da dele, diante daquele, diante da outra família. A dor da minha parece que tão pequenininho, não é? E aí a gente lembra de Jesus, claro, né? Porque é ele que nos trouxe todos os ensinamentos de uma maneira magistral, de uma maneira mais carinhosa. Quando ele fala, deixai vir a minhas criancinhas. Quando ele fala isso, nós muitas vezes falamos assim, ele está falando sobre nós termos o pensamento, ele vai estar falando sobre a criança. Não, mas ele vai falar para nós mesmos, como criancinhas que somos ainda, né? Na questão espiritual, nós ainda estamos na infantilidade. O espírito ainda está na infância, ainda está começando a crescer. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, que ele vai falar, o capítulo é sobre essa questão, é sobre esse momento, né? Bem-aventurados, né? Ele tem o item 18 que vai falar sobre deixar vir as minhas criancinhas. E João Evangelista fez uma mensagem maravilhosa, foi em 1863, ele mandou. Então eu só vou ler um trechinho para vocês, a leitura é muito bonita, quem tiver oportunidade, vá lá, procure, né? Então ele vai falar assim, meus bem-amados, olha que carinhoso, né? Eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdade. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte, e eis que seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Então nós também, quando nós lemos o Evangelho, nós vamos entendendo a questão de que Jesus está colocando. E quando ele vem falar sobre deixar vir as minhas criancinhas, ele vai falar sobre essa nossa infância espiritual. Esse nosso caminhar, essa nossa trajetória. A gente mal saiu, né, dos mundos primitivos, a gente agora que está indo, né, a gente está no provas e expiações para a gente ir na regeneração. Então ainda estamos agora na nossa infância, para a adolescência. Então esse caminhar ainda, que a gente vá até Jesus, que a gente busque Jesus, busque aquilo que ele está falando, aquilo que ele está ensinando, o que ele está exemplificando, carinhosamente. Então, essa trajetória de ir até ele também vai fazer com que nós possamos despertar as nossas esperanças novamente e nos recolocarmos a caminho do equilíbrio e da paz. Então, dessa maneira que a gente vai avançando no entendimento, nós vamos também entendendo esse Deus, né? E mais uma vez a gente vai recorrer ao Fonte Viva, que é o livro que Emmanuel, né, enviou pela psicografia de Chico Xavier, que lembra aquele início daquele texto que falava dos tempos escabrosos e tudo mais, e ele vai finalizar dessa maneira. O todo misericordioso, contudo, ainda aí não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamento. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais, convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que o nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te desampararei, nunca te deixarei nem te desampararei. Isso está em Paulo, numa carta aos Hebreus 13:5. Promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono.
A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda a tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Então nós também vamos lembrar que não existe, né? Sempre vai ter um novo dia, sempre vai ter uma nova luz, um novo momento de nós sorrirmos, de nós vivenciarmos as coisas que nós passamos, né? As situações que nós vivenciamos, elas às vezes nos trazem, de certa maneira, uma insegurança, mas elas também vão trazendo para nós um novo entendimento sobre a nossa existência, um novo olhar sobre nós mesmos, sobre aquilo que nós precisamos modificar, sobre aquilo que nós precisamos crescer. Então é neste momento que eu peço então para vocês que vocês também cultivem esse entendimento, que vocês também busquem nas suas vivências diárias essas lições preciosas e que vocês possam colocar em prática esse novo conhecimento, essa nova percepção de Deus na nossa vida. Seja na florzinha que nasce na beirada do terreno, seja no irmão que está nos trazendo o transtorno, seja no outro, naquele que partiu, levando o nosso coração e deixando uma saudade muito grande, mas que nós sabemos que logo, logo todos nos reuniremos para novas missões, novos aprendizados. Eu gostaria de agradecer muito a cada um de vocês que estiveram comigo aqui nesses pequenos momentos, que eu possa ter auxiliado vocês de alguma maneira, mas a mim me fez muito bem participar disso com vocês. E para que a gente possa encerrar, eu vou trazer para vocês a prece que Abigail fez. Ela está lá no livro Paulo e Estevão, para que a gente possa encerrar esse encontro de uma maneira maravilhosa. E ela fala assim: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono, no esquecimento da sombra, da dor, do mal, sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Que assim seja. E até breve.